Muita gente acredita que programação funcional sempre sacrifica o desempenho, mas em Rust é justamente o contrário. Os iteradores nos permitem escrever códigos muito mais expressivos sem ter esse custo de pagar em desempenho no tempo de execução. Como isso é possível? Vamos descobrir agora. Então fica comigo até o final nesse vídeo que você vai entender como utilizar os iteradores em Rust, para que servem, quais suas vantagens e como elas ajudam a construir essa linguagem que é tão boa e que vem desbancando corações aí de vários programadores, especialmente os de C++ que detestam Rust. Já aproveito aqui pedindo para você deixar sua curtida, fazer um comentário aqui que me ajuda a expandir esse vídeo para mais pessoas. Compartilha, né, se inscreve, todo aquele pacote completo de pedidos que os youtubers fazem. Muito bem, a gente vai então progredir para o capítulo 13.2 aqui do nosso livro de Rust para falar sobre os iteradores. O título é Processando séries de itens com iteradores. Vamos lá, o padrão iterador, inclusive é um design pattern, né? Por isso que ele usa até a palavra pattern aqui, permite você performar algumas tarefas em sequências de itens por vez, né, em turnos. O iterador é responsável pela lógica de iterar sobre cada item e determinar quando uma sequência terminou. Quando você usa iteradores, você não tem que reimplementar a lógica em si, a lógica de percorrer os vários itens, você não precisa se preocupar com ela, você só precisa se preocupar com o que vai acontecer em cada item. Os iteradores em Rust são preguiçosos, são lazy, né? E aqui a palavra preguiçoso é no sentido da programação mesmo, né? Significando que eles não têm efeito até que você chame algum método que consome o iterador que utiliza. Então, por exemplo, na listagem 13.10, ele cria um iterador que percorre os itens de um vetor chamado v1 ao chamar essa função iter, né? Que é o método definido para os vetores, né? Esse código por si só não faz nada de útil, né? Ele só declara um vetor aqui que tem 3 itens, 1, 2, 3, e o iterador dele, por chamar essa função iter, né? Essa função iter aqui, então retorna um objeto dessa classe aqui, dessa struct iterador, mas ele não de fato percorre, entendeu? Deixa eu só mudar aqui. Dá um zoom aqui, fica melhor. Então, ele não faz de fato essa atividade de percorrer o vetor, ele só declara o iterador aqui. Então, isso que significa o lazy, né, o preguiçoso. O iterador é armazenado nessa variável v1iter. Uma vez que a gente criou o iterador, a gente pode usar ele de uma variedade, né, de maneiras. Na listagem 3.5, a gente iterou sobre um array usando a palavra loop. Eu deixei aberto aqui a 3.5, que a gente viu no capítulo 3, lá atrás, no comecinho, né? É isso aqui, ele tinha declarado um array, né? E para cada elemento no array, ele printou aquele elemento, né? Então, isso aqui é uma maneira de você percorrer um array. Então, a gente iterou sobre aquele array de 5 elementos, usando a palavra for para executar algum código em cada um dos itens, né? No caso, o código seria printar o item na tela. Então, por debaixo dos panos, isso implicitamente cria e consome o iterador. Mas a gente não viu em detalhes como exatamente isso funciona até agora, que a gente vai ver agora. Então, no exemplo da listagem 13.11, a gente separa a criação do iterador do uso do iterador na palavra for, né, do loop for. Então, quando o loop for é chamado usando o iterador v1iter, cada elemento no iterador é usado em uma iteração do loop, uma por vez, o que faz printar cada valor, né? Que é o que ele fez aqui. Ele declarou esse vetor que tem 1, 2, 3, chamou o iterador dele e então ele fez um loop chamado nesse iterador, chamando cada elemento de val, e ele mandou printar aqui, falou, eu obtive um val aqui, um valor tal. Em linguagens que não têm iteradores providos nas suas bibliotecas padrões, a gente precisaria provavelmente escrever essa mesma funcionalidade ao iniciar um índice em 0, usando essa variável para indexar dentro do vetor e receber um valor, e incrementando a variável, o valor da variável em um loop até chegar no final do total de números, no total de itens desse vetor. O iterador, então, ele faz toda essa lógica para você. Você não precisa preocupar com a posição do item, onde que ele está.
Mas você pode também, a gente já viu anteriormente, né, como usar um iterador que ao mesmo tempo você indexa e pega o valor, né? Então às vezes você precisa de iterar de uma maneira que você sabe não só o item que você tá, como a posição dele também. Isso a gente viu com a palavra enumerate. Então iteradores lidam essa lógica para você, cortando esse código repetitivo que poderia potencialmente, né, fazer alguma bagunça, fazer algum erro, né? Então, o iterador te dá uma maior flexibilidade para usar a mesma lógica com muitos diferentes tipos de sequências, não apenas estruturas de dados que você pode indexar, como por exemplo vetores. Então, vamos examinar isso, como iteradores fazem isso. Tudo começa com o trait, né? O trait chamado iterator e o método next. Todo iterador implementa um trait chamado iterator, que é definido na biblioteca padrão. A definição dele é mais ou menos assim, ou seja, se há um trait definido na biblioteca padrão, significa inclusive também que a gente pode fazer estruturas de dados que implementam o iterador. Então, esse aqui é uma trait chamado iterador, que tem esse type item, e tem uma função chamada next, que recebe uma referência mutável do próprio objeto, e retorna uma opção contendo um item desse aqui, né? A gente não viu ainda o que é esse item, né, na verdade. Então, note que a definição usa uma nova sintaxe, né, que é esse type item e esse self item, que estão definindo um tipo associado com essa trait. A gente vai falar mais sobre tipos associados em profundidade no capítulo 20, mas por enquanto o que você precisa saber é que esse código está dizendo que o iterador traits requer que você também defina um tipo de item e que esse tipo de item vai ser usado no retorno da função next. Em outras palavras, né, o tipo do item vai ser o tipo retornado do iterador, né? Então, isso é bem lógico, né? Aqui a gente tem um iterador de inteiros, então o tipo do item do iterador vai ser um inteiro. A trait iterador requer apenas que os seus implementadores definam um método, o next, que retorna um item do iterador por vez. Isso vai estar embrulhado em um sum, aquele enumerador sum, que é da option, e quando o iterador terminar, ele vai retornar um none, né? Isso porque ele vai retornar sempre uma option, né? Então, lembra que a option é um enumerador que tem apenas dois valores, né? O sum e o none, né? O sum é quando existe algum valor e o none é quando não tem valor. A gente pode chamar o método next em iteradores diretamente, como na listagem 13.12, demonstra quais valores são retornados de repetidas chamadas ao next em um iterador criado a partir de um vetor, né? Então, mais uma vez, ele define um vetor aqui chamado v1, ele chama o iterador para esse vetor, né? Chama ele de v1 iter, e aí ele chama esse assert equal aqui várias vezes, comparando o retorno do next com o sum como a option, né, de algum desses números aqui, que é o 1, 2, 3. Ou seja, ele está dizendo aqui que cada uma dessas chamadas vai retornar o próximo, né? A primeira vez que você chamar o next, ele vai chamar o primeiro item. A segunda vez que você chamar o next, ele vai chamar o segundo item, e ele vai comparar com o sum. Repara que ele está comparando com uma referência, né? Terceira vez aqui vai retornar o terceiro item, e todas as vezes seguintes que você chamar, ele vai retornar um none, porque o iterador foi consumido. É o termo que a gente usa. Então, note que a gente precisa fazer o v1 iter, né, o iterador em si, como mutável. Veja que ele foi declarado como mutável aqui. Chamando o método next um iterador, muda seu estado interno, que o iterador usa para manter registro, né, de onde ele está na sequência, né? Então, quando você chama o next, né, ele altera essa estrutura de dados aqui para saber para onde que ele está apontando, né, qual é o próximo item, né? Por isso que o iterador tem que ser mutável. Em outras palavras, esse código consome ou usa, né, o iterador. Cada chamada do next, então, ele come, vamos dizer assim, um item desse iterador. A gente não precisou fazer o vetor iter mutável quando a gente usou o for loop, porque o loop, nesse caso, ele toma posse do iterador v1 e faz ele mutável por detrás, né, dos panos aqui das cenas. Nesse caso aqui, né, viu que ele declarou o iter sem a palavra mut, e mesmo assim ele conseguiu mutar ele, né, porque no caso, esse v1 iter não pertence mais a esse escopo, ele pertence ao escopo do for, né? A posse foi passada para ele.
Note também que os valores que a gente recebeu das chamadas do next são referências imutáveis aos valores do vetor. O método iter produz um iterador sobre referências imutáveis, né? Isso que o iter faz. Se a gente quer criar um iterador que toma posse do V1 e retorna valores que você tem a posse, né, que o escopo tem a posse, a gente precisaria chamar o into iter ao invés do iter. Similarmente, se a gente quer iterar sobre referências mutáveis, a gente pode chamar o itermut ao invés do iter. Então, métodos que consomem o iterador. Esse negócio aqui vai ficar mais claro em breve. Quando a gente usar, fica mais fácil. O trait iterador tem um número de diferentes métodos com implementações padrões providas pela biblioteca padrão. Você pode descobrir mais desses métodos ao olhar a API da biblioteca padrão, né, da sua documentação para o trait iterator, né? Alguns desses métodos chamam o método next na sua definição, que é o porquê você está. Esse é o porquê então que você está requerido de implementar o next quando implementa uma trait iterador, né? Na verdade, não só nesse caso dessa trait aqui, mas traits em geral, né? Você tem que implementar as funções dela. Lembrando que trait, a gente já viu anteriormente, trait é o equivalente, né, entre aspas, vamos dizer assim, à declaração de interfaces no Rust. Então, os métodos que chama o next, né, são chamados adaptadores que consomem, né, consumidores, vamos chamar assim. Isso que, mais uma vez, está fazendo referência a um design pattern, né, adapter e no caso, o adapter. Então, são os consumidores deste adapter aqui. Porque chamar ele usa o iterador, né. Um exemplo é o método soma, que toma posse do iterador e itera sobre os itens repetidamente, chamando o método next, portanto consumindo o iterador, né? Por isso que ele é considerado um método que consome o iterador. Ele vai chamando o next e consumindo ele. À medida que ele itera através dele, né, ele vai adicionando cada um dos itens a um total e depois ele retorna esse total quando o iterador está completo. Né? Por isso que ele chama soma, né? Ele vai somando todos os elementos do vetor. Então a listagem 13.13 tem um teste que ilustra o uso deste método sum. Né? Ele declara um vetor aqui, pegou o iterador dele, uma referência imutável dele, depois ele declara um total, que é um inteiro de 32 bits, cujo resultado é a soma desse iterador. Como o vetor tem o 1, o 2 e o 3, a soma disso tudo, né? 1 mais 2, 3, mais 3, 6, ele faz um assert, comparando isso com 6, e vai dar true, vai dar verdadeiro. A gente não é permitido de usar o v1 iter depois de chamar o sum, porque o sum toma posse do iterador que a gente chamou. Esse sum aqui. Então, métodos que produzem outros iteradores. Adaptadores de iteradores são métodos definidos no trait iterador que não consomem o iterador. Ao invés disso, eles produzem outro iterador ao mudar algum aspecto do iterador original. Na listagem 13.14 mostra um exemplo de chamar um adaptador de iterador chamado map, né, o método map, que recebe como parâmetro uma closure para ser chamada a cada item à medida que ele vai iterando nesse vetor. Né? E aqui a gente entra no assunto principal aqui do capítulo, que é a closure, né? E como ele se relaciona com o iterador. Então ele vai chamar essa closure a cada iteração, cada vez que ele vai passando por um item lá do vetor. O método map, ele retorna um novo iterador. Ele não retorna um novo vetor, nova lista, nem nada. Ele vai retornar um novo iterador também. Que produz, né, os itens modificados. A closure aqui cria então um novo iterador em que cada um dos itens do vetor vai ser incrementado por 1, mas tem um porém. Então olha só, ele declara um vetor aqui de inteiros de 32 bits, né, tem 1, 2 e 3, e aí ele chama o iterador desse vetor e depois passa o método map. E o método map recebe essa closure aqui, que é uma closure que recebe o item atual e retorna o item atual somado mais 1. E repara que ele colocou esse caranguejinho aqui, né? A gente já viu isso aqui anteriormente. Esse aqui é o símbolo do Rust dizendo que esse código não vai
produzir o que você está pensando. Então, uma olhada rápida, a gente poderia pensar então que a partir desse momento aqui, como a gente mapeou cada elemento mais um, que o V1 ele ficaria igual a 2, 3 e 4, somado mais 1. Mas para começar, o V1 nem mutável é. Como é que a gente vai mudar o valor dele? Isso aqui não produz um erro de compilação também, porque isso aqui é um código legal. Digamos assim, não é contra a lei fazer isso aqui, né? Mas ele não vai realmente produzir o que você está esperando, porque o map ele vai retornar um outro iterador. E lembra, o iterador ele é lazy, né? Ele é preguiçoso. Ele não faz nada até alguém agir sobre ele. Então, no fim das contas, a gente só declarou um outro iterador que soma um em cada item, mas a gente não percorreu esse iterador. Portanto, nada foi somado aqui. Ele dá esse aviso aqui, né, com um warning, na verdade não é um erro, né, se a gente tenta compilar isso aqui, vai dar só um warning. Então o código na listagem 13.14 não faz nada. A closure que a gente especificou nunca é chamada. Esse warning lembra a gente o porquê, né, os adaptadores de iterador são preguiçosos e a gente precisa consumir ele, né, aqui. Para consertar esse warning, consumir o iterador, a gente usa o método collect. O que o método collect faz? Ele é usado, a gente usou ele lá no nvargs, lá no 12.1. Esse método consome o iterador e, como o nome diz, ele coleta o resultado, os valores resultantes, né, em um novo tipo de dado, né, uma nova variável. Né. Ele retorna um novo vetor, basicamente. Então, na listagem 13.5, a gente coleta os resultados de iterar sobre esse iterador, que foi retornado da chamada do map, em um novo vetor. Esse vetor vai acabar contendo os itens do vetor original incrementados por 1. Então tá aqui, vamos mostrar isso aqui sendo executado na prática. Né? Deixa eu fazer esse aqui eu estava fazendo uns testes antes de começar a gravar, deixa eu só renomear esse main aqui. Fazer uma nova main, a gente faz uns testes lá. Então, main, vou passar um print line hello world aqui e vamos fazer uma função fazer um teste, na verdade, um teste mesmo. Essa é uma função, sei lá, qualquer coisa. A gente vai começar declarando então um vetor, let v1, que é um vetor de i32, igual outro 4, 1, 2, 3. E se a gente vir aqui embaixo e simplesmente fazer um v1.iter, pegar o iterador dele, mapear, e nesse map a gente passa uma closure, que recebe x, retorna x mais 1. Se a gente fazer isso aqui, não vai acontecer nada, e ele vai dar um warning aqui, ó. Olha, unused map que deve ser usado, né? E ele dá aquele mesmo aviso, ó, iteradores são lazy, né, são preguiçosos e não fazem nada a não ser que consumidos, né? Então, se eu, por exemplo, fizer um cargo teste aqui, ele meio que passa, porque não deu nenhum erro, né? Então vai fazer o quê, né? E ele dá também aquele aviso, aquele mesmo aviso lá, ele tenta dar uma sugestão de retornar, de atribuir uma nova variável aqui, né? Let qualquer coisa só para rodar lá. Mas isso aqui também não faz nada, né? Se a gente quer de fato essa funcionalidade nova, a gente teria que declarar um vetor, ou a gente pode simplesmente, ele fez aqui, ele declarou um novo vetor, né? Mas a gente pode fazer até melhor, a gente pode declarar o v1 como multi e pode atribuir o v1 a esse novo vetor aqui, collect. Ele vai coletar esse vetor novo e vai reatribuir o valor de v1 a esse novo vetor. Aí a gente pode finalmente fazer um assert equal v1 com um vec 2, 3, 4. Isso aqui tem que estar verdadeiro, porque o v1 tem que ser igual a 2, 3, 4, já que a gente loopou entre cada elemento e somou 1, né? Então, cargo teste. Running um teste qualquer coisa, ok, passou. Então o assert aqui deu verdadeiro. E o map ele retorna o iterador.
O iter também retorna um iterador, ou seja, significa que a gente pode mapear várias vezes. Então eu posso fazer um outro map do primeiro map. Então o primeiro map vai somar mais um, eu posso, sei lá, fazer um segundo map que vai multiplicar por 2, por exemplo. Né? Então x vezes 2. Ou seja, o primeiro map vai somar mais um, vai ficar 2, 3, 4, depois vai multiplicar por 2. Então 2 vezes 2, 4, então esse aqui vai ser 4, 6, 8. Isso aqui tem que valer. Beleza, passou. Se eu mudar alguma coisa aqui, será botar 9. Já falhou, porque né, o último elemento estava esperando um 4, 6, 8 e recebeu um 4, 6, 9 aqui. Então vocês viram que o map a gente pode ir aninhando eles, né, colocando vários. Né? A gente pode até colocar um por linha para ficar mais leitura mais confortável, né? Então a gente tem um iterador que faz isso, depois coleta finalmente aqui, que a gente usa para comparar aqui embaixo. Beleza, então ele explica aqui o que eu acabei de falar. Então, closures que capturam o environment, né, o ambiente em que eles pertencem. Bom, na verdade toda closure faz isso, né? A gente viu que a closure ela tem essa habilidade, né, no capítulo anterior, mas aqui no caso são que capturam para os iteradores, né? Muitos adaptadores de iteradores recebem closures como argumentos, né, como essa que a gente viu agora, e comumente as closures que a gente vai especificar como argumentos aos iteradores, aos adaptadores de iteradores, né, vão ser closures que capturam o ambiente. Então, para esse exemplo, a gente vai usar o método filter, que recebe uma closure. Essa closure, então, recebe um item e retorna um booleano. Se a closure retorna verdadeiro, esse valor vai ser incluído no iterador produzido pelo filter, e se a closure retorna falso, o valor não vai ser incluído. Né? Por isso que ele chama filter, né? Ele filtra baseado em algum critério aleatório que você coloque lá. Na listagem 13.6, a gente usa o filter com uma closure que captura uma variável chamada shoe size, né? Tamanho de sapato, que é do ambiente e itera sobre uma coleção de shoes, né, de sapatos, de instâncias dessa struct. Ele vai então retornar apenas os sapatos que são do mesmo tamanho. Né? Então, pega um shoe size, o tamanho do sapato, uma lista de sapatos e retorna apenas os sapatos que tem aquele tamanho. Né? Para isso, ele define aqui uma struct shoe, que tem só o tamanho e o estilo dele, o tipo, né? A função shoe in size, né? Ou seja, shoes in size. Apenas os sapatos daquele tamanho. Ele recebe uma lista de sapatos e o tamanho, né, que ele quer filtrar, e retorna uma nova lista de sapatos. Então, ele pega essa lista no vetor, pega o iterador into, que é o iterador que toma posse do vetor que ele tem, e já vai ver por quê. Eu acho que talvez você já pode imaginar por que precisa ser um iterador que toma posse aqui, né? Ele filtra, então, passando essa closure, que vai passar por cada sapato, vai ver o tamanho daquele sapato, vai capturar o shoe size, pertencente ao ambiente onde a closure foi definido, né, que é essa função, vai capturar o shoe size e vai comparar. Né? Se o shoe size for igual ao tamanho desse sapato atual, ele vai pertencer a esse iterador, senão ele não vai pertencer. Finalmente ele coleta, então, os membros desse iterador em um vetor e retorna esse vetor aqui, passando a posse para quem chama ele lá fora. Né? Aí ele cria um módulo de testes aqui, né? Cria aqui uma filters by size para testar. Né? Então ele cria um vetor aqui com 3 sapatos, né? Um tamanho 10, tipo sneaker, o outro de tamanho 13, tipo sandal, sandália, né? O outro de tamanho 10 também, do tipo boot. Depois ele vai definir só os sapatos que tem tamanho 10, né? E aí ele vai verificar se os sapatos in my size aqui, né? Como são de tamanho 10, a gente tem que ter apenas o shoe, o boot e o sneaker lá, que são de tamanho 10. E ele faz esse assert aqui, ó. Back, shoe, sneaker e boot, né? Inclusive até a ordem se mantém, né? Ele só remove o sandália porque tem o tamanho 13 aqui. Então, o shoe in size, essa função, recebe a posse do vetor shoes
e um shoe size como parâmetro, né, um tamanho de sapato como parâmetro. Ele retorna um vetor contendo apenas os sapatos do tamanho especificado. No corpo da shoe in size, né, shoes in size, a gente chama o vetor, a gente chama o into iter para criar o iterador que toma posse do vetor. Então a gente chama o filtro para adaptar aquele iterador em um novo iterador que apenas contém elementos dos quais aquela closure retorna true, né? Ou seja, apenas onde for verdadeiro isso aqui, onde o tamanho do sapato foi igual ao tamanho pedido, né? A closure então captura o tamanho do sapato no parâmetro do ambiente e compara o valor com cada shoe size, mantendo apenas os sapatos do tamanho especificado. Finalmente chamando o collect para juntar todos os valores retornados ao adaptador iterador em um vetor que é retornado pela função, né? O teste nos mostra que ao chamar o shoe in size, a gente recebe de volta apenas sapatos que têm o mesmo tamanho do valor especificado, ou seja, sapatos de tamanho 10. Eu já copiei esse código aqui. Deixa eu remover essa main que eu criei agora, só para teste. Voltar essa aqui, onde ela tem uma referência a esses testes aqui, né? Teste. Eu coloquei separado aqui. Eu criei um módulo shoe, né? Um módulo sapato que tem o mesmo código. Esse aqui é o mesmo código que está lá, copia e cola lá. E aí ele passou no teste aqui, né? Se eu colocar, sei lá, 11 aqui, não vai ter nenhum sapato, né? Vai ser uma lista vazia e o teste vai falhar. E se eu colocar 10 aqui de volta, ele vai voltar a passar com sucesso. E eu falei mais cedo que ele tem que ser um into iter, né? Ele tem que ser um iterador que toma posse do vetor, não pode ser um outro iterador qualquer que não toma posse, né? Por quê? Se eu tentar colocar apenas iter aqui, repara que ele já dá um erro aqui, ó, dizendo que o valor do tipo do vetor sapato, né, não pode ser construído a partir de um iterador de elementos do tipo referência de sapatos para referência de shoe, né, para essa implementação de trait, né? Ele está esperando apenas o shoe e não uma referência de shoe. O que é o shoe aqui? Ele está esperando a posse dele. Por que ele está esperando a posse dele? Porque ele vai retornar um vetor e vai passar essa posse para quem chamar essa função. Como que ele vai passar a posse de algo que ele não tem? Entendeu? O collect ele precisa da posse desse elemento aqui para que ele possa retornar essa posse lá fora. Se ele não tem essa posse aqui, não tem como. Então por isso que eu preciso passar aqui um into iter para eu passar a posse desse vetor aqui para o filter e consequentemente para o collect, para que ele possa de fato finalmente passar a posse para fora lá. Por isso que eu não posso usar apenas uma referência lá. Aquele iter, lembrando, né, o iter ele recebe referências imutáveis, né? Não é isso que ele quer. Ele precisa da posse mesmo para passar de volta, né? E com isso a gente termina esse capítulo aqui de hoje e consequentemente termina o vídeo também. Por isso, quer dizer, por hoje é só isso mesmo. Muito obrigado pela presença de todos e até a próxima.